Tudo bem com vocês? Na graça de Deus, que Deus possa falar com você em nome de Jesus. Que culto gostoso, está a bênção de Deus aqui e ela veio para abençoar você, amém? Sente-se por gentileza, fique à vontade nos seus lugares. Amigos de casa também, sejam bem-vindos a este culto da Sagrada Família, que o interesse é se aproximar de Deus e também levar a bênção de Deus para dentro da nossa casa, amém? Quem está em casa é até mais fácil, que de dentro da sua casa você pode agora contemplar a palavra, contemplar essas orações maravilhosas que temos feito e creio que Deus há de tratar dos corações. Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. O livro de Êxodo tem por significado saída, né? A saída do povo de Deus que estava aprisionado no Egito, e agora esse povo de Deus está livre, porque Deus está agora enviando a bênção, enviando o libertador, enviando a palavra dele. E se você conhece um pouco da história, fica até mais fácil de você entender o recado que eu tenho para você hoje. Deus tem falado no meu coração desde a madrugada deste dia, desta quarta-feira, dia 6, aqui para quem está ao vivo agora na igreja, ou para quem vai acompanhar no sábado na TV Nova Conexão, ou quem vai assistir nas redes sociais. O pastor, desde a madrugada deste dia 6 de outubro de 2021, Deus tem falado forte ao meu coração sobre isso. E nós podemos perceber que muitas vezes na nossa vida nós queremos que as coisas sejam solucionadas do dia para a noite, é ou não é verdade? Nós não somos assim de querer que as coisas aconteçam rapidamente? É ou não é verdade? Vocês são assim também ou não? Eu pensei que era só lá em casa. Eu pensei que só lá em casa as pessoas queriam que as coisas acontecessem rápido. Nós sabemos que não é assim. Existe um tempo, existe uma maneira de Deus trabalhar e até as experiências que Deus nos faz passar. Você sabia que até as experiências ruins também te faz crescer? Sabia disso? Até aquilo que às vezes você não queria ter passado. Pastor, eu não queria ter passado por aquilo. Mas se houve uma permissão de Deus que você passasse por aquilo, aquilo era para trazer um crescimento para você. Era para você não só adquirir uma experiência de vida, mas também para que você aprendesse a combater pela fé. Amém? E eu vou começar falando hoje aqui de um homem chamado Moisés. O Moisés, ele, como muitos conhecem, o grande profeta de Deus, homem usadíssimo por Deus, mas para que tudo aquilo que Deus fez pela vida de Moisés, usando Moisés, ele precisou, meu irmão, que algo acontecesse antes. Só que nós temos que entender, irmãos, aqui a grande maioria é pai e mãe, né? Quem aqui já é pai e mãe, né? Acho que todos aqui, pai e mãe, têm seus filhos, têm netos, alguns já têm até bisnetos. Alguém tem bisneto já? Olha só, alguém tem tataraneto já ou não? Não? Aí não, né, pastor? Mas enfim, eu creio que todos nós olhamos para a nossa posteridade, filhos dos filhos, netos, bisnetos, e nós olhamos para eles e criamos as maiores expectativas que serão bênção nessa terra, é ou não é verdade? Criamos esse coração, esse desígnio no nosso coração. Só que para que eles sejam bênção, nós temos também que ser bênção na vida deles. Você já viu falar, irmão, que a oração da intercessão tem muita valia? Já ouviu falar? Irmão, interceder, clamar. Você, por exemplo, que está aqui, eu sempre atendo mães, atendo pais, atendo famílias que vêm até a igreja pedindo, pastor, olha, nós estamos com um problema tal, nós estamos enfrentando uma situação tal com o nosso filho, estamos enfrentando um problema com a nora, com a sogra. A sogra não dá problema, né? Sogra dá problema? Não, sogra não dá problema. Mas enfim, são problemas familiares. E nós, com o interesse de trazer a palavra, para trazer a luz do entendimento, para que as pessoas sejam abençoadas, nós automaticamente procuramos ir à palavra, para a palavra tratar do coração. Quem trata é o Espírito Santo. Quem trata é a palavra. Quem trata não é o pastor e nem a igreja. Entendendo nós também que as famílias, você percebe, cada vez mais estão mais Sim ou não? Quem percebe isso também? Eu não sei se você vai compreender nesse sentido, mas há um tempo atrás, claro que eu não estou nem levando em conta a pandemia que evitou a gente até de sair de casa, não é verdade? Mas o que tem feito a gente desanimar muitas vezes, que tem pessoa que ela fala, pastor, eu não quero mais ver minha mãe,
eu não quero mais ver meu pai, já não se há aquele compromisso, sabe? Aquela alegria de estar perto daquela pessoa que você ama, do seu familiar. E isso é um problema para a gente, irmãos, é um grande problema. Esses afastamentos vai criando em nós um certo individualismo. Se eu estou bem, o resto aqui, ó, estou nem aí. Nós temos que orar a Deus, interceder pelos familiares, lutar pela família. Você veio para lutar pela família aqui hoje? Pastor, eu vim aqui lutar pela minha família. Eu vim aqui apresentar a causa da minha família. Eu vim aqui apresentar as necessidades que o meu coração tem enxergado dentro da minha casa. Por isso, irmãos, nós temos que reconhecer, para que Moisés venha, eu tenho que ser de Deus. Para que Moisés venha crescer muito na terra, a mãe e o pai têm que ser de Deus. Diga graças a Deus. Então, se você quer ver sua família, seus filhos, filhos dos seus filhos andando com Deus, precisamos também fazer a nossa parte. Amém? O versículo é o 1. Diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha também de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era o quê, gente? Formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Vamos parar aqui, que eu acho que já dá para a gente poder ter uma boa introdução. Vamos lá. O que está acontecendo? Aqui estamos falando do menino Moisés, amém, gente? O menino Moisés. Houve no Egito, um certo período, que o faraó, ele ficou sabendo, que percebendo a percepção que todos os meninos, os homens que nasciam das mulheres hebreias, que era do povo de Deus, nasciam muito mais fortes do que os filhos dos egípcios. E ele percebendo isso, ele falou: eu vou matar todos estes homens para que nenhum deles cresça e desenvolva tanto que venha tomar até o reinado da gente aqui no Egito. Então ele, preocupado com isso, olha que demônio, gente, ele coloca um edito. O que é um edito? É uma regra. Todas as parteiras que fossem fazer os partos, que tivessem mulheres hebreias, quando no parto a criança nascesse, você sabe que na época não existia ultrassonografia, né? Então, quando nascia, se descobria o sexo da criança. Quando nascer e for menino, faz o quê? Mata. Diga misericórdia. Você acha que hoje existe isso ainda? Não literalmente com o sentido de uma ordenança, mas tem governo dizendo que tem que abortar. Tem ou não tem? É o mesmo que matar, tirar a vida. Mas enfim, não vou entrar na demagogia, porque não é o assunto de hoje. Porém, nós temos que reconhecer algumas coisas que está acontecendo aqui. Primeiro fato é que Deus, ele enviou Moisés, e não em um tempo em que todo menino, assim que nascia, fazia o quê? Era morto, tirava a vida, matava a criança. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar, por favor. A mamãe está com o bebê, ela acaba de ver o bebê e na frente da mãe, a parteira matava o filho. Você acha que isso doía na mãe? Você acha que muitas mães sofreram desse jeito nesse período? Porque não foi só a Joquebede. Joquebede é o nome da mãe de Moisés, tá? Marque o nome bonito, né? Nome para colocar na filha, Joquebede. Joquebede, olha que nome bonito. Mas a Joquebede, irmão, ela foi tão agraciada por Deus que ela passou a gravidez, irmãos. Claro, logicamente, que a gravidez dela, todos sabiam que estava grávida, porque uma mulher grávida, de longe você vê que ela está grávida, né? Uma ou outra mulher que ela deixa para aparecer mesmo que a gravidez, né, a aparência do corpo, às vezes mais no final do parto, mas todas chega uma hora que não tem como não dizer que não está grávida. E aí, irmãos, essa senhora, Joquebede, a mãe de Moisés, dado o momento, a Bíblia fala que ela teve seu filho, e ela olhou para ele, esse menino era muito feio, né, cara de joelho, era, irmãos? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala isso, não é o pastor, né? A criança era formosa à vista, olha que criança bonita e
forte, era um homem forte, um menino forte. A Bíblia diz que ela conseguiu impedir por 3 meses que alguém viesse até ela para matar o filho dela. Diga, graças a Deus. Nós não ouviríamos falar a grande história da libertação do povo de Deus pela vida de Moisés, através de Moisés, se a Joquebede não tivesse sido ousada. Amigos e amigas, aqui que estão presentes e quem está em casa, a ousadia de fé que está em nosso coração fará, meu irmão, que libertadores nasçam através da nossa vida. Pessoas que nasceram de você, que descenderam de você, serão pessoas que servem a Cristo, que vão levar Jesus onde quer que elas estejam, digam amém por isso. Mas tem que haver uma ousadia na sua maneira de viver com Deus. Pastor, ela estava sujeita à morte por esconder o filho? Sim. Ela poderia morrer por ter segurado esse menino escondido. Aí eu fico pensando, eu quero até que o Silvio venha fazer um focozinho no pastor aqui. Eu fico imaginando o período quando a minha esposa, por exemplo, peraí, só um pouquinho. Quando a minha esposa engravidou dos 3 filhos nossos, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, eu me lembro que nós aguardávamos que ela... É normal, né, gente? Eu não estou falando nenhuma bobeira aqui, mas é normal que a mulher, o corpo dela vai mudando, o seio vai se enchendo de leite. Eu falava, meu Deus do céu, Daniele, o tanto de leite que tem nesse negócio aqui vai dar para aumentar uns 10 bezerros. E ela falava, não, vai em nome de Jesus. Só que quando nasciam os nossos filhos, ela amamentou muito pouco mesmo ela amamentou. Ela teve pouco leite para amamentar. E a gente complementou com o leite, né, do mercado. E aí o que acontece? Eu me lembro que quando nasce o bebê, e isso quando eu estive presente também, o médico pega a criança, faz ali todo o procedimento e coloca ali junto com a mamãe, e o bebê já sai assim, ó, procurando o mamar. Já nasce sabendo que tem que comer, né, irmão? Aí você pergunta por que você gosta de comer. Já nasce com o instinto querendo comer. Aí, irmãos, aí o bebê tá ali. Aí fique pensando comigo, irmão, a Joquebede, ó, Joquebede com Moisés no colo. Tá ali, ó. Ninando 3 meses. Irmão, criança não chora à toa? Principalmente bebê recém-nascido, sim ou não? Irmão, por 3 meses, esse bebê não chorava, creio eu. Porque se ele chorasse, qualquer pessoa ali do arraial descobriria que ela estava escondendo um bebê macho, que era proibido. Irmão, 3 meses Deus fez que aquela criança ficasse, ó, mamar e dormir. Amém, gente? Revelação de Deus, é coisa séria que eu estou falando. Irmãos, a gente às vezes, eu não sei o que fazer com meu filho, não sei o que fazer, meu neto. Irmão, olha Deus. O Deus que fez o Moisésinho ficar quietinho, vai fazer o seu netinho também ficar. Não escutei amém? Amém? Vai fazer teu sobrinhozinho, aquela criança que é, pastor, é difícil. Aquele sobrinho meu, pastor, é difícil de lidar. Não, Deus. Eu vou orar a Deus aqui. O mesmo Deus que fez o Moisés ficar quietinho, que fez no momento que mais precisava, ele ajudou. Claro que teve a colaboração da mãe, né? Porque o Moisés não podia fazer nada por si só, mas Deus fez que o Moisés, quietinho, ninguém sabia. E se você, por exemplo, passar na casa de alguém, claro que na época as roupas não eram como hoje, mas se você passar na casa de alguém que talvez uma pessoa, uma vizinhança que você tem ali, um vizinho seu, passa talvez 9 meses, a pessoa estava grávida, você nem chegou a saber que estava grávida, mas dado dia você passa e vê um monte de roupa desse tamanho assim, ó. O que você sabe? Nasceu um bebê nessa casa, ou tem alguém que veio morar que tem bebê aqui. Irmãos, foram 3 meses, irmão, que a cada passo, a cada amamentação, a cada troca de fralda, que na época acho que era o cuero, quem já viu falar do cuero? Não me pergunte que eu não sei. Eu lembro que minha mãe usava pano de fralda, né? Acho que era isso, né? Fralda de pano que usava. E minha mãe usou isso quando eu era bebê também. Ela falava, Jefferson do céu, para lavar aquelas fraldas. E eu digo isso para você, irmão, porque ela teve que não ter só o cuidado de mãe, mas ela teve que ter um cuidado como se fosse uma mãe, né? Uma mãe de um pintinho que tem um lobo ali louco para poder comer toda a ninhada de pintinhos. Que a galinha tem que fazer o quê? Atenta. A Joquebede teve que ser atenta. Mãe, pai, se você não é atento com os seus filhos, irmão, o diabo vai conseguir plantar a sementinha dele. O diabo vai conseguir colocar o que ele quer para destruir tua família. A Joquebede estava
atenta, alerta, esteja você atento e alerta também. Amém, gente? Revelação para o seu coração. Quando então passou esses 3 meses, já não tinha mais o que fazer, porque o Moisésão estava grande, né? Agora, meu irmão, ele agora já está numa fase de que se encontrasse ele com 3 meses, além dele, ela também morreria, porque escondeu a criança. Agora passou esses 3 meses, ela pega ali, hoje nós chamamos de Moisés, nós chamamos um cestinho de Moisés, foi preparado um cestinho, colocaram o Moisés ali dentro, olha o cuidado das coisas, e ela coloca ali à beira do rio, né? Não sei se foi para o rio ou se foi colocado ali só na beira do rio, mas a Bíblia fala que a irmã dele ficou de longe fazendo o quê, irmão? Vamos ver o que vai acontecer com o nenê. Irmãos, eu vou falar para você de coração mesmo, acho que uma pessoa para fazer isso ela tem que ter muita fé. Muita fé. Acreditar que o plano de Deus é maior do que o problema que a sociedade vive. Porque a sociedade estava dizendo, vamos matar os homens. Os meninos que nascerem têm que ser mortos. Se alguém encontrasse, mesmo que fosse por dó, alguém viria e ia fazer o quê? Ia matar aquela criança. Irmão, aquela senhora chamada Joquebede, mãe de Moisés, ela toma uma decisão. Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor não vai deixar meu filho se perder. Você pode falar amém, por favor? Amém. Deus não vai deixar meu filho, minha filha, meu neto, minha neta. Deus não vai deixar ele se perder, em nome de Jesus. Eles vão ser colocados na beira desse rio. Eu sei que existe um risco na beira desse rio. Tem risco nesse mundo hoje, gente? E como tem? Às vezes dentro de casa, você está num quarto, teu filho está no outro fazendo aquilo que não deve no seu lar. Dentro de casa, às vezes, tem problema. Então, nós temos que entender, gente. Temos que compreender. Ela creu, ela acreditou que Deus faria alguma coisa. O que Deus fez? Não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Tem coisas que muitas vezes você não vai saber como pode aquilo acontecer, mas Deus vai fazer. Porque Ele disse, Ele colocou a palavra no meu coração, Ele colocou a fé dentro de mim, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Meu filho não vai se perder. Meu casamento não vai acabar. Mas eu tenho que levantar a minha voz. Eu não posso, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar cuidando, eu tenho que estar confiante. Aí passou isso, passou esse momento, aí vem uma mulher para tomar um banho naquele rio. E qual que é a mulher que vai ali tomar um banho? A filha do faraó. Olha quem foi ali. Ah, pastor, obra do acaso, eu chamo de obra de Deus. Você crê nisso também ou não? Eu chamo de obra de Deus. Tem gente que fala, ah, pastor, foi por acaso que o pastor está pregando isso. Eu não estou pregando por acaso, eu prego pelo Espírito. Eu prego pela fé. Eu prego pelo que eu creio. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós determinamos pela palavra, nós temos que ficar confiantes naquilo que Deus falou. Amém, Jesus? O que é confiante? É não declarar nada contrário ao que o meu coração tem a fé colocado dentro de mim. Se a palavra diz que Deus não vai deixar meu filho se perder, meu filho não vai se perder. Mas pastor, acabou de ir para a balada. Não, ele está indo para a igreja. Não, pastor, com a roupa que ele foi para a balada. Eu, pastor Jefferson, já tive casos do jovem que foi para a balada, no meio do caminho, o coração tremeu, foi para a bagunça. Pastor, eu vim aqui na igreja porque eu não consegui ir para aquele negócio que eu ia lá. Eu já passei por isso. Quantos outros já passaram por isso? Irmão, Deus pode mover o coração daquele filho que está perdido. Deus pode mover o coração daquela pessoa que está pensando em fazer uma coisa errada. Deus pode mover, mas só pode mover se eu crer. Eu tenho que crer. Ele não tem fé. Qual a fé de Moisés, irmão? Qual? Irmão, ele só sabe mamar. Desculpa a palavra que eu vou falar aqui, tá? Ele só sabe mamar, comer e fazer cocô. Ele não sabe mais nada. Ele precisa de alguém que esteja à frente. Aquele que está por cima, visão de águia. A águia lá, quilômetros de distância, ela enxerga como se tivesse uma moedinha de 5 centavos no chão. Porque tem visão de águia, atento. Tem uma visão espiritual das coisas. Não mistifique nada, amém, gente? Não vai ficar mistificando tudo. Mas, irmão, Deus, meu filho está saindo agora. Vai à frente dele aqui. Coloca os teus anjos. Não deixa que nenhum mal aflige a vida dele. Proteja ele aqui em nome de Jesus, protege o meu filho, protege a minha filha, meu marido está indo trabalhar agora, coloque um guarda aqui junto com ele em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Quem é de Deus, tem uma visão de Deus mesmo nas coisas. E tudo isso aconteceu até que chega no rio. Aí essa senhora fala, puxa, que nenê bonitinho. Olha as palavras dela, olha para você ver a diferença de uma coisa. Já comece a entender o que ela está, qual foi a visão que ela teve. Versículo de número 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou uma criada e a tomou. E abrindo, a viu o menino, e eis que o menino fazia o quê? Chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus Preste atenção que eu vou falar. Quando a mãe, o pai, deixa seu filho, a criança vai? Agora eu vou perguntar, irmão, tem criança de 30 anos também, não tem? Hã? Quando eu vou para a casa da minha mãe, eu tenho 33. Eu vou para a casa da minha mãe em Curitiba visitá-la, eu chego lá, eu deito no sofá dela, ela vem do meu lado, eu deito a cabeça no colo dela. Para ela, eu sou um marmanjo, né? Mas para ela, eu sou o bebê dela. Claro que, entenda bem, pelo amor de Deus, não vai ter bebezinho de 50 anos dentro de casa, mamãe, dá papá, mamãe, lava o tênis, mamãe, por favor. Amém, gente? Então, estamos tratando do vínculo de amor, que é diferente do vínculo de empregada. Você não é empregado do seu filho, amém? Você tem que amar ele, ensinar ele a lutar, não vai ser empregado de ninguém, não. Aí, por que eu lhe digo isso? Irmãos, a primeira coisa que nós notamos aqui de revelação desse entendimento é que quando o filho está afastado, ele está chorando, ele não está bem. O choro revela alguma coisa, tem alguma coisa errada ali. Irmão, não dá para ficar longe. Ah, pastor, mas eu falo, desculpe a forma que eu vou falar, não fique chateado, mas esse cabeça dura não me escuta. Ah, que se vire. Não. Quem ama aqui, diga amém. Se você ama, você vai lutar por ele, você vai lutar por ela. Você vai se esforçar. Diga graças a Deus. Eu amo, pastor, foi Deus que me deu. A Bíblia fala que os filhos são a nossa herança. Eu não posso aceitar minha herança se perder. Aí, com tudo isso que a gente escuta, ela fala, nossa, que dozinha dele. Vamos levar junto com a gente? E preste atenção nessa parte, irmãos. Como que pode uma mulher olhar para um bebê e falar, esse aqui é israelita? Como? A Bíblia diz que os filhos dos israelitas, das hebreias, eram mais fortes, mais viçosos, mais fortes do que os filhos dos egípcios. Quando ela bateu o olho, ninguém falou nada, ela sabia, isso aqui é hebreu. O seu filho, irmão, as pessoas têm que olhar, isso aqui é de Deus. Esse aqui é de Deus. Fala amém, gente? De que ele for para o mercado de trabalho, vierem querer fazer uma falcatrua, não, eu não faço. Puxa, o filho da Rosa, o filho da Maria, o filho do João, o filho do Chiquinho, o filho do Natanael, o filho do Silvio, olha, é benção. Filho da Lúcia é uma benção, filho do fulano é uma benção. Porque aqueles ali, meu irmão, são diferentes. Irmãos, a Bíblia diz que nós vivemos no mundo, que nós andamos na contramão do mundo. O mundo faz tudo errado, mas andamos contra aquilo que é errado. Irmãos, nós temos que ensinar nossos filhos a andar no caminho da palavra, a viver a palavra. Diga graças a Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que falam, pastor, meus filhos já estão, como o senhor falou, marmanjos, já estão grandes, já estão adultos, já têm as suas vidas. Quem ama eles depois que vai embora também? Você ama eles depois que vai embora? Depois que ele vai para a casa dele, para a casa dela? Claro que você continua amando. Claro que o vínculo de proximidade é menor, mas o amor não deixa de ser existido. Não deixa de existir, melhor dizendo, meu português errado aqui. Então nós temos que reconhecer que ela viu, ela olhou e era perceptivo. Nós temos que visivelmente, quem olhar tem que ver alguma diferença. Tem que ter diferença. Se todo mundo amaldiçoa, diga, eu não vou amaldiçoar. Fala com fé, eu não vou amaldiçoar. Se outro pragueja, eu não vou praguejar. Se um fala mal, eu não vou falar mal, porque eu sou diferente, eu sou de Jesus. Eu não sou desse tipo de gente. Eu não sou um egípcio, eu não sou uma pessoa mundana. Quem já viu o pastor pregando, já outros pastores falando, nós tratamos, quando fala de Egito, é o mundo. O mundão lá fora, quando dá alguma coisa errada, a pessoa já sai com palavrão, já sai xingando todo mundo. Nós não, nós confiamos no Senhor. Porque nós temos a paz que o Espírito Santo dá para a gente.
Deus, o Senhor vai resolver. Tem problema? Quem tem problema, diga amém. Não, melhor não, amém, né? Eu tenho problemas, mas eu sei que eu tenho um Deus que vai me servir, que vai me ajudar, e eu não vou cair nessa mentira do diabo. Agora, tem que ser visível. Você tem que ser diferente no tratamento, na maneira de viver. Meu irmão, marido e mulher, tem que ser diferente. Amém? Amando um ao outro, não somente no amor eros, que é o amor de um homem para a mulher, mas no amor ágape. Respeitando a esposa, respeitando o marido, respeitando, cuidando. Amém, gente? Ah, pastor, mas isso são princípios básicos. É por não obedecer os princípios básicos que os fins acabam sendo ruins. Por não andar de acordo com a palavra, que as coisas começam a dar errado. Por isso existem tantas separações, por isso existem tantas pessoas que já não se importam. Pastor, antigamente tinha um ditado assim, até hoje fala, filho não segura casamento. Quem já ouviu isso, levanta a mão e faz assim, já ouviu? Filho não segura casamento. Irmãos, eu vou falar para você, irmãos, que eu acho que talvez seja uma verdade. Não é por causa do filho que a pessoa vive junto. É um amor que é ali, um vínculo. Mas eu digo para você o seguinte, irmão, para pensar na família, o que vai ser meu filho viver sem pai? Como que vai ser quando a função de pai tiver que ser ativa dentro de casa? Ah, pai não faz nada mesmo? Cuidado, irmão, você está tentando fugir do projeto de Deus. Deus pode mudar esse maridão aí, diga amém. Mas você tem que crer. Ah, mas vai criar sem mãe mesmo? Não, irmãos, o filho tem que ter o pai e a mãe. Tem que estar os dois ali lado a lado. Ah, pastor, então o meu caso. Não estou criticando quem o passa. Misericórdia, misericórdia. Não quero que ninguém interprete mal. Mas nós temos que lutar para viver o quê? O que a palavra ensina. Amém, Jesus? Lutar por isso. Pleitear a Deus. Eu não vou deixar meu filho se perder. Não vou deixar meu casamento acabar por causa disso. Vamos reatar, vamos resolver, vamos melhorar, vamos voltar à vida, diga graças a Deus. Vamos voltar a viver como a palavra diz. Vamos deixar claro aqui para passar para a próxima parte da mensagem que eu quero focar agora. Irmãos, tem que ser diferente. Se vivemos como vive todo mundo, irmão, infelizmente ainda estamos perdendo nas coisas básicas. Nossa família está sendo destruída porque nós, infelizmente, não compreendemos ainda o que temos que fazer. Não compreendemos como que é viver em família. Não entendemos o projeto. Versículo de número 7, melhor dizendo. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar a ama das hebreias, que crie este menino para ti? Ela pergunta. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se, e a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leve este menino e cria-mo, e eu te darei o quê? E a mulher tomou o menino e fez o quê? E criou. Olha para o pastor, irmãos. Olha que projeto de Deus. Quem que foi criar o filho, irmão? Quem foi criar o filho? A mãe. Irmãos, o filho não foi feito para criar com a madrasta. O filho não foi feito para criar com o padrasto. É o casamento, marido e a mulher. Ah, pastor, mas foi uma obra do acaso. Não existe acaso. A vida não se gera por acaso. A vida se gera porque Deus quer. Ah, pastor, mas foi uma obra... Não. Ah, pastor, mas foi da prostituição. Foi vida. Aquilo ali é vida de Deus. Vida de Deus. Tem que ter família. Tem que ter família. Tem que ter união da casa. Mas, pastor, existem outros casos. A pessoa casou com outra pessoa, mas tem que ter família. O marido tem que amar o filho, irmão. Ah, pastor, mas eu sou o padrasto. Então seja o pai. Não seja chamado de padrasto, seja o pai. Já ouviu falar aquele ditado assim? Deus é pai? Não é padrasto. Por quê? Porque o cuidado é diferente. Tem que agir como pai, tem que agir como mãe, tem que agir como filho de Deus. Para que isso acontecesse, irmão, eu fico pensando quanta coisa Deus teve que mover. Primeiro, o faraó teve que aceitar a sua filha trazer uma criança para dentro de casa. Se a filha do faraó só de olhar sabia que era de Deus, que era um israelita, quem dirá o faraó? O faraó sabia o quê? Puxa vida, eu estou mandando matar todos os homens, mas minha filha quer isso aqui para agradar a filha. Ele fica com o menino. Mal sabia ele que o único que ele segurou foi aquele que ia trazer a decadência do Egito. Irmãos, lute pelos seus. Lute. Você não sabe, irmão, o que Deus tem de projeto pelos seus filhos.
Quando eles andarem no caminho de Jesus, irmão, você não sabe o que Deus pode usá-los para fazer nesta terra, para mudar a vida de famílias, de pessoas, de cidades. Irmãos, já pensou se todos os lugares que nós convivêssemos fossem pessoas que andassem pela fé, políticos, pessoas que estão à frente de determinações, de empresas, pessoas que andassem com Deus, na justiça? Seria diferente ou não? Então, irmãos, há uma diferença de quem anda com Deus. Irmão, e o que eu acho mais importante falar é, ainda ganhou uns troquinhos. Ela recebeu um salário para fazer o quê, irmãos? Para dar de mamar para o seu filho. O filho dela, que foi deixado lá para a morte, está no braço dela de novo. Irmão, pode ser que todos tenham declarado tudo contrário àquilo que é a sua prole, mas Deus vai colocar na sua mão seu filho. Vai colocar você vai ver eles crescendo, evoluindo, melhorando com Deus. Mas isso, meu irmão, tem que partir muito de você, porque a Joquebede foi ousada. Ô irmão, se você é o irmão que está precisando ouvir essa palavra, o homem, seja meu irmão como o pai de Moisés, seja como a mãe de Moisés, seja diferente. Quando o pai de Moisés ia trabalhar, a Joquebede ficava ali, filho, fica quietinho aqui com a mamãe, para ninguém vir aqui. Mas o Moisés ficou caladinho ali, chegou o dia que Deus preparou, pastor, estou perdendo meu filho. Não, meu filho é de Jesus, eu não vou aceitar perdê-lo. Passou o tempo, no braço de quem está o filho? No braço da mãe. Aí eu imagino, irmão, quando chegava o momento, que era o momento de dar o mamar, que estava a filha do faraó ali, ela, sei lá, fazia alguma coisa, uma papinha ali, mas quando ela saía, ela, vai filho, mama aí, mama na mamãe. Que alegria, irmão. Aí eu fiquei pensando nessa mensagem, e eu fiquei pensando o seguinte, você percebeu como que a mulher é extraordinária, irmãs? Sim ou não? E os irmãos, já percebeu como uma mulher é extraordinária? Irmão, eu acho extraordinária essa grandeza de Deus. Porque, irmão, a mulher, através de um negócio chamado leite, que forma dentro da mulher, ela gera aquilo ali, você sabe que chama-se vida. Ela gera vida e ela alimenta seu filho através daquilo que é formado dentro dela. Irmão, o Moisés foi sustentado com amor, com ensinamento, com palavra. Ele foi ensinado a servir a um Deus só, o Senhor dos exércitos. Ele foi ensinado a andar com Jesus. Ela gerou vida no coração do filho. Ela fez o filho dela evoluir, não só no crescimento de estatura, mas o filho era homem de Deus. Ô mãezinha, ô paizinho, você pode gerar vida no seu filho. Você pode gerar vida no seu marido, na sua esposa. Você pode gerar vida nas pessoas que estão com você. Você tem que crer na palavra. Acreditar. Irmão, você é um líder de ministério, você faz parte de algum ministério na igreja, você tem que gerar vida. Diga graças a Deus. Você tem que gerar vida. A vida que foi gerada pela vida de Moisés, pela vida de Joquebede, mal sabia ela que 3 milhões de pessoas seriam libertas por aquele menino que Deus tinha um projeto na vida dele. Diga assim, Deus tem um projeto na minha vida. Irmão, Deus tem um projeto na vida do teu filho. Irmão, diz um dito popular que não está escrito na Bíblia, mas o dito também se compara com muitos entendimentos na Bíblia, é: nenhuma folha se cai da árvore sem a vontade de Deus. Irmão, o Moisés não nasceu para sofrer. Seu filho não nasceu para sofrer. Sua filha não nasceu para sofrer. Você não casou para passar com o pão que o diabo amassou. Você casou para ser feliz. Você tem um filho para ser feliz. E você não vai aceitar. Mas como que eu faço isso? O que a Joquebede fez? Ela teve fé, ela creu. Agora, tudo que acontece, você fica, porque meu Deus, porque isso aqui não presta. De manhã eu estava pregando aqui, uma irmã falou, pastor, é bem assim mesmo, pastor. É bem assim. Eu pus filho no mundo, você também não se interessa. Porque você não quer nada com nada. Irmão, o mundo já está cheio de gente contra a gente, não está? Aí está você contra teu filho, irmão. Claro, não aceite o que é pecado. O que é pecado tem que ser falado mesmo, amém? Mas, irmão, está tão cheio de gente criticando, por que você não começa a ajudar ao invés de criticar? Filho, você está indo para aquela balada, você sabe que a mãe não quer que você vá para lá. Você sabe que a mãe não gosta que você se envolva com essas pessoas, mas já que é uma escolha sua, você está querendo fazer, você vai fazer mesmo que eu não deixe? Filho, Deus vai ir com você. Mãe, para com essas bobeiras. Cadê a fé da mãe? Cadê a fé do pai?
Ah, pastor, mas vai se perder nesse mundão perdido, daqui a pouco aparece grávida. Está amarrado em nome de Jesus. Vai ser na hora que Deus quiser, do jeito de Deus, mas você tem que crer. Uma das coisas mais importantes que você tem que ouvir aqui hoje e levar para casa, o que você tem que fazer, irmão? Crer, ter ousadia, ter fé que você vai ver os seus filhos crescerem, sendo abençoados em nome de Jesus. Amém? Versículo agora, versículo 11 agora. Vamos direto ao versículo 11. Agora muda a fase da vida do Moisés. E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés, leia bem forte comigo, já grande, já vou explicar o que quer dizer isso, saiu aos seus irmãos e atentou às suas cargas, às funções que eram dadas para eles, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, que era o povo hebreu, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair do dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam e disse ao injusto, por que feres ao teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Olha um pouquinho para o pastor agora para a gente entender. O que aconteceu aqui? O faraó, aliás, voltando ao Moisés, o Moisés agora já era, preste atenção que eu vou falar, ele era grande só em estatura de tamanho? Ele era um adolescente ou um homem formado? Ele tornou-se grande. Se a Bíblia falasse tornar-se adulto, é que ele cresceu em idade. Mas ele não cresceu em idade. O nosso amigo aqui aprendeu com a mãe Joquebede, aprendeu a ser grande. O que é aprender a ser grande? É ter bastante dinheiro? Não é, sim, que Deus prospere você e seus filhos. Mas não é só isso. Irmão, a Joquebede ensinou o Moisés a andar com Deus, a ser grande, justo, fiel, da palavra, diga graças a Deus. Irmão, só para a gente poder ter por uma ideia, sabe quanto tempo levou até chegar isso aqui? 40 anos. Foram 40 anos para Moisés se tornar grande. Não foi a idade, amém, gente? Esses 40 anos ele passou aonde? Dentro da casa de Faraó. Só que lá dentro da casa de Faraó, ele aprendeu a servir os demônios? Lá na casa de Faraó, ele aprendeu a buscar os deuses que Faraó buscava? Mas estava na casa do Faraó, como é que ele não aprendeu? Tinha uma mãe chamada Joquebede, que ensinou princípios para ele. Teve uma mãe que lutou por ele, e ele se tornou grande. Deu para entender? Amém, gente? Não só em estatura, mas ele cresceu no coração. Quando ele viu um dia as cargas que eram colocadas sobre os hebreus, ele ficou indignado. E aí tem 2 ali que estão brigando e tal, e ele acaba cometendo um delito. Ele cometeu um homicídio. E naquele homicídio, irmãos, você sabe que o homicídio, segundo a palavra, é um grande pecado. Ele tirou a vida de um ser humano. Mas era Moisés, pode fazer? Não. Eu sou pastor, não posso matar ninguém do mesmo jeito que você não pode. Amém, Jesus? Então, não poderia se... Ele fez algo errado. Ele ficou irado e cometeu algo errado. E aí está tendo 2 ali discutindo. Você quer matar nós igual você matou o outro lá? E ele faz o quê, irmão? Foge. Porque se ele ficasse ali, o faraó faria o que com ele? Mataria. Não conseguiu há 40 anos atrás. Agora, 40 anos depois do nascimento, ele poderia matar o Moisés e a história ia acabar aqui. Irmãos, eu tenho o dever de fazer minha parte. Chega um dado momento que se torna grande, que é ele que tem que tomar as decisões. É ela que tem que tomar as decisões. A decisão errada do Moisés foi fazer o quê? Tirar a vida de um homem. Só que eu creio que até nessa situação houve projeto e propósito de Deus. Vou encurtar a história. Ele passa 40 anos agora no deserto de Midian. Ali ele casa. Ele tem o sogro dele chamado Jetro, grande homem de Deus. Você vai reconhecer bastante aqui mesmo no livro de Êxodo. Passa 40 anos, Deus vem falar com ele. Vai comigo em Êxodo 3. O versículo agora é o 1. Êxodo 3, 1. Estou terminando já, só falta 70 versículos. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: e agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Vamos falar comigo agora? E ele disse: eis-me aqui. Chegou o dia do chamado do teu filho, irmão. Chegou o dia do chamado de Moisés. 40 anos levou para ele crescer, certo? Para ele se tornar grande. Quantos anos no deserto? Em Midian? 40 anos. Quantos anos tem Moisés, gente? 80. Com 80 anos, Deus começa a estabelecer um projeto. Irmãos, pergunta para você. No começo da mensagem eu perguntei, a gente gosta de fazer o quê, gente? De ver as coisas acontecendo do dia? Quanto tempo levou para Deus chamar o Moisés para a obra? Quanto, gente? Me ajude? 80 anos. Houve uma preparação para Moisés durante 80 anos. Irmãos, não pense que vai ser fácil você ganhar a tua família para Jesus. Não pense. Mas você vai lutar até ganhar. Vai chegar o dia que a sarça vai pegar fogo, o Espírito Santo vai queimar no teu coração. Você vai orar e aquele dia você vai queimar aquele demônio. E aquele demônio vai fazer aquele menino largar da pinga. Vai fazer ele largar da prostituição, do adultério. Vai fazer ele parar de fazer aquilo que não deve, pegar aquilo que não é dele. Diga graças a Deus. Vai queimar o fogo de Deus no seu coração. Deus, é hoje o dia da bênção, é hoje, daqui a pouco nós vamos orar. Irmãos, quando queimou aquela sarça e a chama não queimava, não destruía aquela toceira de mato ali, a Bíblia diz, irmão, que Deus começa a falar com ele, Moisés, Moisés, e ele só fez o quê? Eis-me aqui. Irmão, quando Deus chamar, irmão, seu filho vai dizer, eis-me aqui, se a senhora continuar lutando por ele, se o senhor continuar lutando por ele. Diga graças a Deus. Pastor, eles não aceitam. Aceita. Vai passar o tempo que for. Aí eu pergunto, 80 anos? Alguém aqui tem 80 anos? Alguns faltam 10, alguns faltam 20, outros faltam 30, 50. Irmãos, a Joquebede, irmão, teve que esperar 80 anos para ver, meu irmão, o seu filho, de tudo que ela fez desde que ele nasceu, se cumprir, irmão, um projeto de Deus. E sabe quanto tempo vai ser para que Deus possa fazer cumprir todo o projeto? 120 anos. A obra que Deus está usando para você para fazer não é do dia para a noite. É pleito. É luta diária. É luta diária. É todo dia. É cada dia pleiteando um pouco, cada dia ensinando um pouco, cada dia é choro, é lágrima, é batalha, é joelho no chão, mas é todo dia um pouco. Vai chegar a hora boa que você vai falar, puxa vida, eu e a minha família inteira servimos a Deus. Diga graças a Deus. Eu tenho uma alegria imensa, irmão. Quando eu vim para Jesus, ainda era só eu que comecei a andar com Deus, eu, minha esposa. Aí logo veio meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco tia, tio. Daqui a pouco veio um primo, uma prima. Gente, o número de pessoas que nós alcançamos para Jesus da minha família é desse tamanho, tá? Tem um tantão para alcançar ainda. Mas eu não parei de lutar. Ah, mas é a avó, está com 180 anos, morreu? Deus vai fazer a obra naquela vida ainda. Deu para entender? É fé, é crer. Jesus, eu estou combatendo pela minha família não vai se perder. Os meus não vão se levar. Eu não tenho tempo para falar mais com você, mas você sabe o que aconteceu? Deus concedeu o poder para Moisés. Moisés, você acha que você não pode porque você foi homicida? Então tá bom, peraí. O que você tem na mão aí, Moisés? Um cajado. Ele fala, joga esse cajado no chão que você vai ver uma coisa aí. O que o cajado virou? Uma serpente, uma cobra. Aí ele fala, pega de novo. Ele, eu não vou pegar esse negócio aqui, rapaz. Deus, que é isso? Ele vai, pega Moisés. Ele tocou na serpente, a serpente virou novamente o cajado. Ele falou, Moisés, coloca a mão dentro da tua roupa aí. Tá, Deus, o que o senhor quer agora? Fazer mágica? Não, tira agora. Leproso, branco como a neve. Põe a mão de novo. Purificado de novo. Irmãos, Deus prova o poder dele na sua vida.
Deus prova o poder dele na sua casa. Amém, Jesus? Ele prova o poder dele, ele prova que está com você. É a palavra dele que diz, não é o pastor, não é uma igreja, não é uma religião, é o que a palavra de Deus declara. E aí então você conhece. Gente, você sabe que eu estou contando a história do Moisés bem resumidíssima, porque se for contar para você, pastor, só vitória igual a Moisés, né? Moisés teve muita luta, você acha que vai ser fácil? Não vai, mas no fim você vai ver Deus fazer isso aqui, ó. Deuteronômio 34, estou terminando, tá, gente? Eu falei que era 70, já foi 65. Deuteronômio 34, agora o versículo é... Vamos no versículo 1 mesmo, vamos pegar o versículo 1, bem rapidinho aqui. Diz assim, então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe a toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e terra de Efraim também, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar, e disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei para Abraão, diga graças a Deus, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Aqui é um assunto que nós temos que tratar outro dia. Foi um dia que o homem mais manso do mundo ficou brabão. Aí ele não entrou na terra prometida, tá? Porém, diz assim, versículo 5, olha que lindo. Assim morreu ali, esse homem era o quê? Servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito, quem que sepultou ele, irmãos? Quem sepultou Moisés? O próprio Deus. Olha, este o sepultou num vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés de quantos anos? Da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca, fala comigo? Olha um pouquinho, pastor, bem rapidinho. Sabe o que é não se escurecer os olhos? Não é somente a cegueira física, mas nunca faltou direção. Estar cego é não saber o que fazer. Estar cego é não ter direção do Espírito Santo. Nunca faltou direção para Moisés. Nunca faltou Deus com ele. Irmão, todos os 120 anos dele, Deus sempre estava com ele. Deus sempre esteve com Moisés. E termina dizendo, finalzinho do versículo, o que tinha mais nele? E nem perdeu ele o seu vigor. Ou seja, Moisés não estava cansado com 120 anos. Moisés não estava entregue aos 120 anos. Moisés não estava velhinho, gaga, acabado. Não, Moisés estava firme. Irmãos, se você fala, pastor, eu estou velho já, eu estou velha já, pastor. Oh, meu Deus. Não, irmão. Você tem que estar firme em vigor de fé, irmão. Pode passar 50 anos, tua fé está firme, inabalável em Cristo. Deus vai fazer a obra na minha família. Deus vai salvar o meu irmão. Meu irmão está perdido ainda, mas não. Eu já creio, já dentro do meu coração, ele é de Jesus. O Senhor vai restaurar o casamento dele. O Senhor vai restaurar o casamento da minha irmã. O Senhor vai restaurar o casamento do meu pai e da minha mãe que estão separados. O Senhor vai restaurar os meus filhos que se perderam. Não, Jesus. O Senhor disse, a tua palavra diz. Agora, de tudo que nós ouvimos, quem sepultou Moisés mesmo, irmãos? O próprio Deus tomou Moisés em suas mãos. Irmão, olha que coisa linda, irmão. Foi o próprio Deus que tomou a Moisés para ele. Profeta, amigo de Deus. Se você continuar a leitura, a Bíblia diz, irmão, que Moisés, irmão, foi o único homem que teve face a face com o Senhor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Pergunta. Valeu a pena a mãe ter lutado, irmão? Valeu a pena a família ensinar? Valeu a pena, irmão, lágrimas, choro, pranto, muitas vezes até receio, medos que vinham no coração dela, mas ela não deixou de fazer a parte dela, ela não deixou de congregar, ela não deixou de orar, ela não deixou de vir para a casa de Deus para buscar pela sua família. Você vai fazer isso? Não? Vai fazer? Não, pastor, eu vou continuar lutando, continue lutando. Não desista, não desanima porque Deus está com a gente. Amém, irmãos? Ele prometeu e ele vai cumprir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, custe o que custar, mas eu sei que Deus vai fazer a obra dele. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, com bem alegria agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amigos de casa, Deus abençoe, fiquem na paz e até mais.